Olá, pessoal. Gente, boa noite. Vamos lá, nossa live de hoje. Tô meio ausente aí esses dias, né? Mas vamos lá. Como eu prometi para vocês, hoje eu quero fazer, né, a live falando de carência, pessoas carentes. Será que você é uma dessas pessoas? Vamos entender por que a carência acontece, o que a gente precisa fazer para resolver a carência. Então, gente, é um tema muito legal, é um tema que todo mundo curte muito, né? Curte entender, curte olhar para isso. Por quê? Porque é muito comum. Então, eu escolhi esse tema porque eu percebo que uma grande parte das pessoas que se sentem absolutamente carentes tomam os rumos errados na vida porque não observam o que realmente falta na vida delas. Então vamos olhar para isso com muito carinho, com muito, né, com um olhar assim de entendimento, porque a gente tem que ter esse olhar de entendimento com as coisas, ao invés da gente achar que tem um defeito. Não, vamos olhar, né, com essa visão. Então vamos lá, gente, vamos entender. Boa noite, vocês aí que estão entrando, sejam bem-vindos, né? O que é a carência? Bom, nós somos seres humanos e como seres humanos a gente tem necessidades, tá? Nós temos essa necessidade nata, natural de afeto. Então não existe nenhum problema em precisarmos do outro, em precisarmos estar com o outro, precisar que o outro nos ajude em algum aspecto. O problema ele está quando a pessoa ela vai além da conta nessa parte onde ela precisa do outro. Então, gente, quando a pessoa ela precisa muito, muito, muito do outro, porque ela acredita ou ela sente que ela não pode fazer as coisas sem o outro, ou ela não consegue fazer sem o outro, então a pessoa está num ponto da carência onde existe o lado negativo, o lado onde ela pode não conseguir grandes coisas, né, ou coisas interessantes na vida. Por quê? Porque ela tá precisando demais do outro. Então, vamos lá, de novo, precisar do outro é ok, né? Precisar do outro é ok, nós somos, né, seres humanos, a gente precisa desse afeto que vem do outro. Agora, quando eu preciso muito mais do que é o ideal, né, e o ideal é quando eu consigo ter no outro alguém que me ajuda, que me complementa, que é diferente de eu precisar de alguém que me completa. Entendem a diferença? Então, gente, atenção, carinho recebido, amor, todo esse afeto, né, que todo mundo precisa, vem de algum lugar, certo? Então, de onde vem? Vem do outro. Agora, por que uma pessoa fica extremamente carente e outras não são carentes? Vamos entender, porque se esse for o seu caso, tem solução para isso, tá? E vou te ensinar hoje a criar a solução para isso. Então, gente, boa noite aí, o pessoal tá entrando, nós estamos falando hoje, pessoal, sobre carência. A Renata, a Sátia, a Edi, gente, super, né? Sejam super bem-vindos, né? Compartilhem aí pro pessoal, para outras pessoas também poderem olhar para isso, né? Porque é muito comum. Então vamos lá. O que a gente precisa entender? Como eu falei antes, para quem está entrando agora, a carência ela é normal, porque somos seres humanos. O problema é quando a pessoa tem uma carência muito grande, quando a pessoa ela faz de um jeito determinado na vida dela as coisas que ela fica totalmente dependente do outro. E quando a pessoa tem uma carência exacerbada, ela vira uma pessoa que pega no pé, uma pessoa que fica ali o tempo todo. Então, esse lado é ruim. Esse lado, boa noite, Maria. Esse lado onde a pessoa, ela vai além, né? Além do que ela deveria. Então, vamos lá. Vamos entender o que é natural, o que não é e como a gente resolve isso, né? O problema está em quando eu acredito que o outro é que vai resolver a minha carência. O outro, quando eu acredito que o outro precisa estar fazendo coisas comigo e por mim, tá?
Então, como eu disse antes, o outro na nossa vida, e entenda-se o outro, a pessoa que está aí à sua volta, entende? A gente precisa entender o seguinte: o outro, ele pode participar da nossa vida, mas a gente não precisa depender 100% do outro. Sim, faz parte da vida a gente precisar das pessoas, isso tem um lado extremamente positivo. Eu sempre falo aqui que a gente só evolui interagindo, e interagir exige que nós tenhamos na nossa vida uma ideia clara a respeito de que eu posso ser diferente do outro, e ok eu ser diferente do outro, e ok o outro ser diferente de mim. Então, quando eu faço essa interação com o outro e eu respeito isso, eu consigo conviver harmoniosamente com o outro sem exigir que o outro faça do meu jeito. Agora, quando eu sou uma pessoa extremamente carente, a tendência é eu querer que o outro faça coisas por mim para que eu me abasteça de algo que faltou. Então, geralmente, se esse é o seu caso, né? Se você é uma pessoa extremamente carente, pode ter certeza que em algum momento da sua vida, geralmente da infância, algo faltou. Porque quando a gente é pequenininho, a gente cresce querendo, né, ser visto, querendo ser cuidado, querendo receber amor, afeto, atenção, né, querendo ser importante. Todo mundo quer ser importante, não é legal, gente? Agora, quando lá na sua infância isso não foi dado para você por algum motivo, porque seus pais talvez, ou as pessoas que estavam à sua volta, os adultos ali à sua volta, não estavam disponíveis para isso, não sabiam como fazer isso, não puderam fazer isso, não importa. Quando faltou isso, a pessoa ela fica dentro dela com uma sensação de que não sou importante. E quando a pessoa tem essa sensação de que não é importante, ela vai recorrer a uma ideia, né, que na verdade não é bem uma ideia, ela recorre a um sentimento que ela busca desesperadamente no outro, que é a de atenção. Então a pessoa, ela faltou algo, ela sente que faltou, não é muito racional, e aí ela gruda no outro na tentativa de se mostrar alguém importante, de se mostrar alguém merecedor, para que o outro dê essa atenção e esse carinho. E aí o que acontece na vida adulta é que o que a pessoa busca acaba acontecendo justamente ao contrário, porque a pessoa que é extremamente carente, ela afasta os outros, porque ela passa a ser uma pessoa que demanda demais, uma pessoa chata, muitas vezes uma pessoa infantil, né, que ainda não amadureceu, porque olha só que interessante, faltou lá na infância. Quando faltou algo na infância, a tendência é você continuar buscando até você achar. Agora, a busca tem que mudar quando nós somos adultos. Nós temos que ter consciência do que está faltando para que essa busca seja feita da maneira certa, tá? Então, gente, a Viviane está falando que sofre com isso. Isso é muito comum, Vivi, porque provavelmente faltou. Agora, como eu faço hoje, né, na vida adulta, para olhar para isso, para resolver isso e para não ser para os outros essa pessoa que demanda tanto, né? Essa pessoa que precisa tanto do outro. Então, é um tema bastante interessante, né, pessoal? Gente, o pessoal que tá entrando aí, boa noite. Eu super agradeço aí se vocês conseguirem compartilhar, né? Nós estamos falando de carência, né? De sentimentos que faltaram na pessoa, né? A pessoa que é carente é porque faltou algo dentro dela, algo, imaginem, né, que você tem que ser preenchido. E aí, quando você é pequeno e não é preenchido com essas necessidades básicas de amor, atenção, carinho, você acaba sentindo que você não é uma pessoa importante, que você não é uma pessoa merecedora, que você é uma pessoa que não dão importância, como eu disse, não é um processo racional. As pessoas à nossa volta muitas vezes nem sabem disso, nem sabem como dar esse afeto, esse amor, esse carinho, essa atenção. Então, o que que acontece, gente? Isso que faltou, né? Isso que precisa ser abastecido, eu busco desesperadamente no outro. E quando eu vou para esse desespero, eu passo a ser uma pessoa carente, emocional,
que além da conta. Então, vamos entender como que a gente resolve isso, né? Então, o problema é isso, eu precisar, né, tanto do outro a ponto de achar que o outro precisa me completar, sendo que o outro, na verdade, só precisa mesmo me complementar. Então, não completar, sim complementar. Então, a diferença está na seguinte questão. O outro, ele deve não, né? Não deve nada, gente. O outro, ele pode me ajudar no meu caminho, né? Como um parceiro, uma parceira, uma pessoa que está ali do meu lado, mas não é uma pessoa que tem que satisfazer as minhas emoções não, os meus sentimentos básicos, aquilo que faltou. Então, essa é a grande diferença. Então, a gente resolve como, gente? Olhando para nós, nos entendendo o que está faltando. Por que será que eu chamo tanto atenção? Por que será que eu tenho tanta necessidade de que o outro me reconheça, de que o outro me ouça, de que o outro me ajude, né? Tem gente que não consegue ir no mercado sozinho. Por quê? Porque a pessoa, ela tem tanta essa necessidade que faltou, que ela sempre espera o outro chegar, para o outro fazer companhia, para o outro fazer junto, como se ela fosse uma pessoa que tem um defeito, que não consegue. Entende? Aí, quando a pessoa fica só nessa dependência do outro, ela cai num vício, né, emocional, onde ela atrapalha a vida do outro e atrapalha a própria vida. Eu sempre falo aqui para vocês, né, que evoluir significa ir adiante significa deixar para trás coisas, e esse processo de evoluir, ir adiante, não precisar mais de tanto essas questões emocionais no outro, e sim você resolve com você mesmo, o que acontece? Esse processo, ele deve ser feito de forma individual. Agora, quando a pessoa não consegue fazer isso de jeito nenhum de forma individual, porque ela tem uma carência ali primordial, onde ela precisa resolver isso. Entenderam, gente? É muito interessante esse processo, né? É um processo legal de olhar, porque quando a gente entende que faltou algo, eu preciso ter a consciência que eu vou inconscientemente buscar o que faltou. Então, olhem para a infância de vocês, observem, né? Tentem lembrar como era quando eu precisava de algo, me atendiam ou me ignoravam? Quando minha mãe, meu pai olhava para mim, eles me davam atenção ou eles davam pouca atenção? Eles conseguiam dar essa atenção ou não conseguiam? Porque aí você começa a entender que muitas vezes faltou por causa das circunstâncias, e ok. Agora, se faltou e eu busco ainda essa falta, né, daquilo que eu preciso, e numa situação mundana agora, ali da minha vida, onde eu vou além, o que acontece? Eu vou meter os pés pelas mãos nos relacionamentos, muitas vezes eu vou dar um de chata, e aí isso não funciona, né? Então, gente, a gente precisa entender que para resolver isso, a gente só tem um jeito, tá? Que é partir para a ação daquilo que falta, a partir de mim. Então, vamos lá, vou repetir de novo. Se você é uma pessoa que é extremamente carente, se você é uma pessoa que sente que o outro precisa te ajudar, o outro precisa fazer por você, o outro precisa te dar as mãos o tempo todo, você vai precisar resolver isso, certo? Resolver isso, a forma ideal de se resolver isso é você partir para a ação, observando, né, com carinho, com atenção, o que tá te faltando. E aí vale pegar um caderninho, gente, anotar o que falta na minha vida, o que eu sinto que falta, o que eu busco tanto no outro. E aí a gente cai num ponto onde é muito particular para cada um, né? Se você definir aquilo que falta, você tem que se fazer a pergunta, né? Como eu vou superar essa carência? Eu vou superar essa carência, não como eu quero que o outro supere essa carência que está em mim. Entendem? Se você faz isso, né? Você começa a criar uma ação, né? Que vai suprir essa necessidade de carinho e atenção que você não teve. Então, como que você pode criar essa ação? Por exemplo,
dando algo que faltou para você mesmo. E aí é quando a gente começa a cuidar daquela nossa criança interior que quer tanto algo e que não teve, que quer tanto, de repente, ser algo que tá longe daquilo que se tornou, né? E aí a gente pode fazer, por exemplo, uma ação do tipo criar um hobby que tem a ver com essa sua criança interior, criar um hobby que tem a ver com esse preenchimento emocional, ou muitas vezes ter uma ação mais concreta mesmo. Boa noite, Ellie, boa noite todo mundo. Ter uma ação mais concreta onde você literalmente vai resolver da forma que tiver que resolver, mas você tem que ter consciência, tá? Porque assim, a necessidade, a necessidade que você tem de que o outro complete você é uma necessidade que, olhando dessa forma, está errada, tá? O outro tem que te complementar, ou seja, ele pode trazer pontos ali para agregar no dia a dia. Então, eu vou dar um exemplo. Você tem uma amiga, um amigo que são, né, que é muito querida, que está muito perto de você o tempo todo. Então, essa pessoa, ela tem que te agregar. Então, o que é agregar? Tem que haver entre a amizade de vocês trocas, né? Então, é diferente de eu ir para um lugar com uma amiga, porque existe troca, né? Existe uma coisa gostosa ali, as conversas são gostosas, eu ensino e eu aprendo, eu coloco e eu ouço. É diferente de eu precisar que uma pessoa me acompanhe em algo porque eu não sei ou não consigo fazer algo sozinho. Entenderam, gente? Então, esse tema eu trouxe justamente porque eu vejo que no consultório um dos problemas principais que existe, né, nas pessoas e que trazem as pessoas ao meu, pelo menos ao meu consultório, mas eu acredito que isso seja geral, é o medo do que o outro vai pensar. É o medo daquele julgamento que vão fazer de mim. Então a pessoa ela já é carente, né? Assim, além da conta. Então, com esse medo de que se eu for julgado de forma errada, vão me recriminar, vão me cortar, vão me esculachar, o que acontece? A pessoa, ela passa a não interagir, ela passa a tentar ficar o mais possível muda, né? Então, nas reuniões, nas empresas, é muito comum a pessoa chega e fala, eu não consigo me expressar. E quando a pessoa ela não consegue se expressar, no fundo, ela tem uma grande necessidade de ser aceita. Por quê? Porque faltou algo. Quando a pessoa ela entende que ao se expressar ela vai ser vista, é só um fato, ela vai ser vista, sendo vista, você vai ser olhada, e esse olhar vai depender do quê? Do julgamento da pessoa. E aí, gente, nós temos que desistir de ser julgados. Eu falei, acho que isso na última live que eu fiz, que foi segunda-feira passada, que para que uma pessoa se solte, para que uma pessoa se expresse muito bem, para que uma pessoa consiga trazer uma ideia, ela precisa desistir de ser aceita com aquela ideia. Ou seja, eu preciso só ter consciência do que eu tô falando, claro. Mas quando eu desisto, né, de querer que o outro me aprove, eu passo a entender, que isso é uma grande sabedoria, que o outro ele vai ter uma opinião. E uma opinião, ela vai ser, a opinião do outro vai ser sempre baseada naquilo que o outro acha ou entende sobre determinada coisa, determinado assunto. Então, gente, quando a pessoa ela é extremamente carente, ela vai tentar sempre fazer o quê? Agradar. E como que ela vai sempre agradar? Não sendo desagradável. Então, como que ela faz isso? Fazendo com aquilo que o outro quer e não o que ela é, não o que ela quer. E aí, outro problema da carência, você fica preso ao que o outro quer. Entendem, gente? Então, é muito bacana a gente olhar para isso e se soltar, né? Ir para ação de se soltar, de olhar para nossa criança interior, olhar para aquilo que está faltando, aquilo que faltou na minha vida. Então, eu solto e sigo minha vida. Então, gente, me digam aí, vocês
o que vocês acham sobre esse assunto, o que vocês, né, se você tem alguma pergunta específica sobre isso, aproveita aí a nossa live, ou alguma pergunta que esteja relacionada mais ou menos a esse tema, carência, falta de amor, a baixa autoestima, tá tudo ali, gente, no mesmo nível, são temas muito relacionados, né, porque nós precisamos entender isso. Aquilo que faltou, eu vou ter a tendência natural de buscar, seja o que for. Então, faltou algo na minha vida, eu vou buscar. Até então, isso é natural. Agora, quando essa busca, ela se torna uma busca desenfreada, sabe? Aquela pessoa que põe tudo na frente para resolver isso, a pessoa passa a ser uma pessoa extremamente carente. Então, como eu disse aqui no começo da live, é normal nós termos a necessidade de afeto que vem do outro. Isso é gostoso, não é ruim. Agora, tem que ser bem dosado, porque se vai além, o que acontece? Você fica preso, né? Então, essas pessoas que precisam de atenção, que são extremamente carentes, elas vão ter a tendência a segurar o outro. Como que uma pessoa extremamente carente segura o outro? Fazendo birrinha, fazendo chantagem, criando uma circunstância onde o outro fica preso a ela. Isso é muito comum. Quem não conhece uma pessoa que, mesmo adulta, não faz birra, né, gente? Tem muitas pessoas assim. Eu conheço algumas pessoas e até é engraçado de observar. Então, a pessoa, ela tem a tendência, ela é tão carente que ela tem a tendência a criar um cenário onde eu me coloco muitas vezes como vítima, como uma pessoa que precisa, e cria todo um ponto ali, um jeito de segurar o outro. E aí o motivo, né, tá errado, né? Quando eu digo motivo a circunstância está errada, né? Então, é muito legal. Gente, façam as suas perguntas aí, estou super disponível para ajudar vocês. Me contem aí, vocês são carentes ou não são? Estão me ouvindo e não falam nada. Falam aí, gente. Falem aí, gente. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta específica. Não. Então, tá bom. Vou continuar aqui, tá bom? Então, eu falei para vocês que para superar a carência, nós temos que ir para a ação. E é uma ação concreta onde eu olho para minha vida, eu entendo o que falta, eu entendo que, de boa, né, eu devo entender de boa que isso que falta veio de uma circunstância normalmente lá atrás, alguma coisa na minha vida que aconteceu onde eu não pude ter aquilo e eu não pude por algum motivo, ou porque as pessoas que estavam à minha volta não puderam me dar, não souberam dar, ou eu interpretei errado, não importa, mas se eu percebo que está faltando, que eu tenho a tendência a buscar algo de uma forma exacerbada, de uma forma além do que é considerado, né, o ideal, eu preciso, o ideal, né, agora é ir partir por uma ação onde eu resolvo aquilo que está faltando, eu resolvo e não o outro resolve, entenderam? Então é bem legal a gente começar a criar isso. Então, uma outra pessoa, né, que tem a tendência de ser carente, um outro estado da carência, tem a ver com o vitimismo. Então, assim, a pessoa que ela é vítima, ela acredita que ela precisa ser cuidada. Mas é tão interessante porque a pessoa, ela não para pensar nisso, mas no fundo, a pessoa que é vítima, ela quer ser vista, né? Ela quer que o céu se abra e alguém enxergue ela, que ela precisa, que ela é uma pessoa precisada, que ela é uma pessoa que tá ali precisando. Então, a pessoa que parte pro vitimismo, ela vai ficar presa a essa carência, né, de precisar que olhem para mim, de precisar que cuidem de mim, de precisar que resolvam a minha vida, de precisar que me deem força. E pode ter certeza absoluta que quando a pessoa ela se comporta desse jeito vitimista, o que acontece? Ela tá presa àquilo, ela não consegue ir além. Então, gente,
Olhem para a vida de vocês e soltem aquilo que está além do que deveria ser. Então, se você percebe que você está grudado demais numa pessoa, você tem a necessidade de falar para a pessoa coisas o tempo todo, ou se você tem a necessidade de estar com a pessoa, ou de precisar da pessoa, como eu disse antes, não tem problema se você faz isso de vez em quando. Agora, se você faz todo dia, se você fica na dependência total do outro, aí você tá numa carência que não é ideal, né? Numa necessidade que não é ideal. Entenderam, gente? É bastante interessante a gente olhar por este ângulo, tá? Então, deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta aí. Façam as suas perguntas sobre qualquer assunto, gente. Vamos abrir aí, porque a gente precisa olhar para nossa vida, né? E eu vou contar uma metáfora para vocês, para a gente entender como a gente pode resolver algo, né? Que nós precisamos resolver partindo de nós mesmos, tá? A metáfora é a seguinte: imaginem que você está se afogando e você ali naquele momento onde você está se afogando, você está com a falta de controle, né? Naquele momento você não está sabendo o que fazer, você não está conseguindo fazer muitas vezes o que você sabe que você deveria fazer. Em outras palavras, você está se afogando. Então, o se afogar, ele representa um problema na sua vida. Qual for o problema que você tiver, tá? Quando você está se afogando, você tem que ter consciência de que você sozinho não vai conseguir resolver aquilo. Mas, se você estiver disposto a resolver, onde você chega naquele momento de consciência e você percebe, eu tenho que resolver aquilo, um terapeuta ou uma pessoa de fora, ela vai ter que agir, né? Ela vai ter que agir, não, normalmente ela vai agir da seguinte forma, te jogando uma boia, tá? E quando a pessoa ela te joga uma boia, cabe a você pegar a boia. Se você pegar a boia, você vai se conectar a uma possibilidade de solução. Quando a pessoa ela não pega a boia, ela tá na carência tão grande e no vitimismo tão grande que ela prefere continuar chamando atenção, né? Fazendo assim, né? Tô me afogando. Por quê? Porque aquilo chama bastante atenção. Então, quando a gente tem um problema, a gente precisa compreender isso, que ao buscar a solução ela equivale a essa boia que alguém vai jogar, né? Vai mostrar ali um caminho, você segura e você sai daquilo. Agora, essa metáfora ela serve para te mostrar que o caminho dessa resolução de um problema, ele é e deve ser, o ideal é que ele seja individual, tá? Porque a gente, para resolver um problema profundamente falando, eu preciso entender que eu preciso procurar a solução sozinho. Eu preciso resolver a solução. Eu preciso resolver o que eu preciso resolver para encontrar a solução. Entendeu? Boa noite, Ana. Então, quando a gente quer resolver, a boia vai aparecer, alguém vai jogar a boia. Cabe a você pegar essa boia e olhar para aquilo que você tem que olhar. Tá, gente? Então, quando as pessoas elas se veem dentro de um grande problema, elas precisam ter essa consciência, né? De que essa solução ela vem dessa forma. Ou equivale também a você olhar como se fosse um labirinto. Então, imagina que o seu problema, ele é um grande labirinto. Ele é um labirinto onde, quando você está lá dentro do problema, dentro do labirinto, você não encontra a saída. Porque ou você está cansado de encontrar a saída, e aí você andou já por todos os lados e sempre saiu no mesmo lugar, ou saiu em lugares que não deram em nada, o labirinto. Ou você está com medo de buscar a saída, medo do que pode acontecer ali na próxima esquininha, né? Você vira ali e você tá perdido dentro do labirinto. Então, o labirinto, ele equivale ao problema. Como a gente faz para resolver o problema? A gente tem que
olhar para o labirinto de fora, como se eu estivesse... Desculpa, gente. Nossa, deu vontade de bocejar. Eu tenho que olhar para o labirinto, o problema, como se eu estivesse de fora. Por quê? Porque de fora eu consigo, né? Se a gente pensar nessa metáfora, se eu olhar por cima do labirinto, eu consigo ver a saída, tá? Isso equivale, gente, a tirar o nosso emocional da jogada, tirar os sentimentos, as sensações que você está sentindo em relação a um problema que você tem. Como a gente faz isso? Olhando mais racionalmente. Então, por isso que a metáfora do labirinto é essa. Eu olho de fora. De fora eu consigo entender o caminho. Então, se eu olho para o meu problema como se eu fosse uma pessoa que não sou eu, uma pessoa de fora, a tendência é eu olhar aquilo com mais racionalidade, menos emoção, e aí eu vou pensar qual é o ideal, e não o ideal não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que tem que ser feito para resolver o problema. Entenderam, gente? Então isso é fabuloso. Quando você aprende a fazer isso, você para de precisar tanto do outro, você passa a ter mais poder de resolução na sua vida, você passa a fazer uma coisa a longo alcance. Então isso é muito legal. Então aprendam a fazer isso. Tirem o emocional da jogada e olhem mais racionalmente, né? Por que que tá acontecendo tal coisa na minha vida? Por que que eu tô com esse problema? Por que que eu tô, né? A nossa live hoje tá falando de carência. Por que que eu tô tão carente? Então eu tenho que olhar de fora. Olhando de fora eu entendo, é por isso, por aquilo, é por causa dessa situação, ou porque faltou tal coisa, geralmente lá na infância. E aí, qual é a solução? Eu olhar qual é a saída. Então eu olho para a saída e acho uma solução. Entenderam, gente? Então é bem legal quando a gente olha dessa forma. Oi, gente, boa noite. Vamos ver mais quem tá aí. Nós estamos falando hoje sobre as necessidades que nós temos ligadas à carência, né? Pessoas que têm estima baixa, né? E o que é estima? É um olhar para você mesmo, é como eu me gosto, como eu me vejo, como eu me olho, né? Então, uma pessoa que tem estima por si mesma, ela tem a ideia de que ela tem valor. Pessoas que não têm estima, elas têm uma ideia de que elas não são valorosas, de que elas não têm valor. Então, uma pessoa que não tem estima, onde ela vai buscar o valor? No outro. Até aí tudo bem. Agora, quando ela precisa demais dessa não é uma autoafirmação, desculpa, dessa afirmação que vem do outro, ela fica presa a uma ideia de que o outro vai resolver a vida dela, o outro vai consertar a vida dela, o outro vai trazer a solução para os problemas que ela tem. Quando uma pessoa ela passa a se comportar dessa forma, ela fica presa, porque daí, gente, já pensou, se tudo que eu quiser fazer, esperar o outro? Eu, Cristina, não tenho essa paciência, né? Agora, os outros são necessários na nossa vida, sim, somos seres humanos, como eu disse aqui antes, mas eu tenho que entender que esse outro vai ser essa minha, vai me complementar, mas não vai me tornar completa. Entenderam, gente, a diferença? É bem bacana quando a gente olha por esse ângulo. Gente, alguém tem alguma pergunta aí? Alguma questão? Aproveitem, eu estou aqui para ajudá-los. Estou aqui para mostrar para vocês uma forma de olhar para algo, né? Eu sou especialista em inteligência emocional, escrevi alguns livros que falam sobre isso, e né, naquele meu livro A Melhor Versão de Você, aliás, eu tô com ele aqui, ó, esse livro aqui, ó. Né, esse livro eu falo sobre esse poder pessoal. Então, quem tem questão, gente, relacionadas a baixa estima, a carência, a medos, a pessoas que não conseguem se achar merecedoras, esse livro aqui é um manual para isso. Eu escrevi baseado em todo o processo que eu faço com meus clientes aqui no consultório, né? Olhar para a vida, de que forma eu olho, de que forma eu me empodero, sendo que não me empoderaram lá atrás, e como a gente busca essa solução. Então, a Sati está perguntando assim, a carência sempre vem da infância?
Não, não necessariamente, mas a grande maioria sim, Sati. A grande maioria vem da infância. Sabe aquelas pessoas extremamente carentes, que têm a necessidade grande de chamar a atenção, têm a necessidade grande de se sentirem importantes, e aí elas fazem movimentos ali no dia a dia que muitas vezes são vistos até de forma feia. Aí geralmente vem da infância essa carência. Agora, pode ser que você desenvolva uma carência na sua vida, na vida adulta? Pode, claro. Né? Uma carência, eu digo, além da conta. Sim, às vezes você passa por uma situação que aquela situação não foi legal. Vou contar um caso para vocês. Eu conheci uma moça e o ano passado, e essa moça, ela tem uma necessidade tão grande de chamar a atenção, mas ela, óbvio, não admite isso, né? Essa moça, ela tem essa necessidade, então ela tem a mania de falar sempre das coisas que ela faz. Isso é uma das coisas que ela sempre faz quando ela encontra com todo mundo. Ela faz questão de pontuar onde ela está indo, onde ela foi, o que ela ganhou, o que ela está fazendo. E é uma pessoa que usa um pensamento e palavras muito elaboradas, num nível muito filosófico. E essa pessoa faz por quê? Porque ela quer chamar a atenção. Mas o que acontece, na verdade, é que essa pessoa, ela é vista pelos outros, né? Essa mulher é vista pelos outros de uma forma esquisita. Por quê? A maioria das pessoas não entendem o que ela fala, porque ela fala de um modo muito difícil. E ela tem sempre essa necessidade de ficar mostrando o que ela fez, o que ela vai fazer. Isso tá grandemente ligado a algo que ela não vivenciou na infância dela. Então, ela não é minha cliente, é uma pessoa que eu conheço. E então, enquanto essa pessoa, como exemplo, não criar consciência de que ela faz isso, o que acontece? Ela tá na carência, né? Ela não precisava fazer isso, ela precisava entender como ela se encaixa ali nas pessoas que estão à volta. Vou dar um outro exemplo de carência extrema, e essa foi de uma cliente minha. Ela tinha necessidade de se sentir querida. Então, essa carência lá da infância, né, que ela não conseguiu suprir, como que ela fazia, gente? Era assim, até de modo, né, chegava a ser engraçado do jeito que ela fazia, mas ela sempre tinha necessidade de chamar essa atenção e de criar esse afeto que ela não tinha com os outros, levando presentes para todos os lados. Então ela comprava coisas, muitas coisas do tipo muitos bombons, muitos caderninhos, muitas coisinhas. E ela falou que ela não conseguia, num primeiro momento ela me contou isso de uma forma bonita, ela não conseguia não fazer isso. E ela tinha isso como uma coisa normal. Então ela levava, sei lá, ela ia no cabeleireiro e aí ela levava lembrancinhas, né, presentinhos pro cabeleireiro, pra manicure, pra recepcionista do salão onde ela ia. E ela falava que isso era um defeito bom nela. Quando eu disse pra ela que ela comprava amor, eu falei, então, como você acredita que você não tem valor, que você não é uma pessoa valorosa, que você é uma pessoa que as pessoas não dão valor, não dariam valor, né? Não vão dar valor se não for desse jeito, você compra esse amor em relação às pessoas, né? Você compra esse amor das pessoas. Quando eu disse isso pra ela falou assim, ela parou, pensou e ela falou, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E aí eu expliquei o seguinte, o que acontece quando ela dava um presente para qualquer pessoa, né? E ela fez isso aqui, trouxe para mim, trouxe para minha secretária e eu cortei. Eu falei, você não vai vir com mais nada, eu não preciso disso, eu não quero isso, né? E o que eu mostrei para ela o seguinte, o que acontece quando você ganha um presente de qualquer pessoa? A primeira reação é gostar, né? Então, basta a gente observar no supermercado quando eles fazem aquelas amostras grátis, que não deixa de ser um presente, as pessoas, elas gostam de receber aquilo, elas, às vezes não é nenhuma coisa que tem a ver com a pessoa, mas é porque tá lá, né? Alguém tá dando, a pessoa vai lá e recebe aquilo. É uma carência que a pessoa tem.
Ela não tem essa consciência, mas funciona dessa forma. Então eu expliquei para ela o seguinte: toda vez que ela comprava esse amor das pessoas dando um presente, ela tinha o que de volta da pessoa? Atenção. Então toda vez que você dá um presentinho para alguém, a pessoa vai ficar feliz com você. Então ela era amada e esperada por causa que ela levava presente para todo mundo, era de praxe, né? Então, a gente fez um treinamento para ela não cortar, claro, radicalmente isso, mas não levar todas as vezes, a gente foi tirando aos poucos. E aí ela foi se acostumando e ela foi vendo que as pessoas davam sim valor para ela, valor naquilo que ela é e não naquilo que ela achava que as pessoas tinham que achar que ela era, entende? Outra coisa, ela também entendeu, essa pessoa super carente, que um serviço, né, ele é feito baseado numa troca. Então você vai, por exemplo, no seu cabeleireiro, na sua manicure, a pessoa ela tá cuidando de você ali porque você tá pagando, entende? Isso é natural. Então, quando você não entende isso, a tendência, que isso é um grande problema das pessoas carentes, é achar que quando o outro, ele, por exemplo, se ele não estiver num dia bom e ele te olhar com uma cara feia e você não entender isso e você já levar para o lado pessoal, você já vai se rejeitar, você corre o risco de ter vários problemas na sua vida, porque daí você olha para as pessoas à sua volta e começa a interpretar que o outro não gostou de mim, o outro não foi com a minha cara, o outro fez de propósito tal coisa. E muitas vezes a pessoa, ela só está, o outro que interagiu ali de uma forma assim com você, só está num dia que não é tão bom, né? Então às vezes você vai na padaria, a pessoa te trata de qualquer jeito, ao invés de você achar que a pessoa não foi com a sua cara ou ela não gosta de você, porque a pessoa que é super carente, ela tem a tendência a fazer, a olhar dessa forma, né? O que acontece? Você começa a entender que é só um fato, a pessoa ela teve uma tratativa ali com você, né? Ela te tratou de uma determinada forma, porque existe um fato para que ela faça daquela forma. E o fato é algo dela, não é algo seu. Entende? Então a gente deixa o que é do outro com o outro, entendendo isso. Então, se você é maltratado, observe o seguinte: será que eu estou sendo maltratado porque a pessoa não gosta de mim, ou porque a pessoa não tá num bom dia, ou porque ela tá brava com alguma coisa que não necessariamente precisa me envolver? Agora, quando a pessoa ela está extremamente carente e alguém trata ela mal, o que ela vai fazer? Ela se desdobra em atenção para o outro, para ganhar, né, aquilo de volta. Olha que interessante. Então, isso é bem legal de observar, isso é bem comum, tá, gente? É muito comum. Quando, por exemplo, alguém nos rejeita um pouquinho, a tendência é a gente ficar legal com a pessoa em seguida. É a gente tentar quebrar o gelo, é a gente tentar fazer com que o outro olhe pra gente novamente. Né? Por quê? Porque não é bom ser rejeitado, né? A gente tem essa ideia de que não é bom ser rejeitado, sendo que ser rejeitado é simplesmente um fato, né? Eu posso ser rejeitada por vários motivos, porque o outro não tá com esse tempo hábil de olhar para mim, ou de cuidar de mim, ou estar disponível para mim. Eu posso ser rejeitada porque, na verdade, o outro não gosta de mim por algum motivo, que não precisa ser um motivo que me degrade, um motivo que me encolha, um motivo que faça eu me sentir menos valorosa, mas eu preciso simplesmente olhar que o motivo às vezes é um fato, a pessoa é diferente de mim, pensa diferente de mim, e ok, pensar diferente de mim. Agora, quando eu não entendo isso, eu tenho a tendência a querer que todo mundo pense que nem eu, faça como eu faria, dê a atenção que eu quero. E aí a pessoa tá nesse over, né, que a gente chama, nessa coisa a mais. Então, gente, vamos olhar para isso. Deixa eu ver aqui as perguntas. A Renata tá falando assim, né, como desenvolver essa estima por si mesmo, né? Então,
Em primeiro lugar, a gente faz uma lista, Renata, do que falta na gente, do que falta na nossa vida. E muitas vezes essa lista ela precisa ser vista de um modo bem realista. Porque se falta algo, né, que eu tô enxergando que falta, muitas vezes foi um fato realmente, não me deram, eu não tive, eu não pude ter. Ok, então eu olho para aquilo, para aquela lista e entendo como eu sozinha posso resolver isso. Esse é o ideal dessa resolução. Então a gente parte para a ação, onde eu crio um cenário, onde naquele novo cenário eu vou me dar aquilo que eu preciso. E aí você começa a criar estima, porque você começa a cuidar de você, ao invés de querer ser cuidado pelo outro. Então, lembrando que o outro, ele não tem que nos completar, mas ele pode nos complementar. Então, a diferença está aqui no completo é o todo, né? Então, eu quero tudo do outro. Na completude que vem do outro é diferente, porque o outro vai me trazer pequenas peças, pequenos pedaços daquilo que vão agregar na minha vida, né? Então isso é muito legal, né? É muito mais legal a gente fazer um caminhar na vida com alguém do lado do que sem alguém. Isso é bem óbvio e inclusive eu sempre falo que o nosso papel é olhar para a vida e interagir com as pessoas, porque viver isolado numa ilha, né? Ao viver isolado numa ilha você não vai ter problemas, normalmente, né? Com as pessoas. Mas o ideal é que a gente entenda que eu posso e devo caminhar com o outro, eu só não tenho que depender, né, do outro, 100% do outro. Então, olha só, imaginem metaforicamente uma estrada. Você tá andando aí com o outro do lado, tá? Mas durante o caminho, essa estrada, ela vai ter, assim, saídas para alguns lugares que muitas vezes eu preciso compreender que aquela saída, ela serve para o outro e não serve para mim. Então, eu deixo o outro ir, depois ele volta naturalmente ou não. E eu vou ter momentos ali na estrada onde eu tenho saídas que servem para mim e não servem para o outro. Então, eu dou uma saidinha, faço um outro caminho por um tempo, por um momento na minha vida e depois volto para a estrada. Nesse voltar para a estrada, que representa esse nosso caminhar na vida, nós vamos ter pessoas, situações diferentes, coisas diferentes pelo caminho. Então, é bem bacana se a gente olha dessa forma. Deixa eu ver aqui. Então, é assim, Renata. Voltando à sua pergunta, a gente resolve criando uma lista do que falta e item por item ali você descobre um jeito de resolver aquilo que faltou. Sozinha, tá? Pode sim ter o outro do lado, mas não tem que ser extremamente dependente do outro. Deixa eu ver aqui mais. Ah, Daniela. Daniela veio aqui no sábado, gente. Oi, Dani. Ela tem uma filhinha fofa, a Ana Lívia. No sábado nós tivemos constelação aqui, o grupo Pixes, que é um grupo que participa aqui do espaço, teve constelação, fizeram, né, uma tarde de constelação, foi bem bacana. E a Daniela veio aqui, eu a conheci pessoalmente. Aliás, todos vocês, gente, estão super convidados sempre, né? Nós temos esses grupos de constelação. Eu não participo, tá? Eu raramente participo, porque geralmente eu tô em atendimento, então eu participo assim, olhando um pouco, dando um oi para as pessoas que estão ali, porque eu tô geralmente no meu consultório, que é ali do lado, mas sejam super bem-vindos. Então, oi Silene, bem-vinda. Então, gente, a gente falou, né, estamos falando de carência, né, a pessoa que ela é extremamente carente, ela fica presa à vida dos outros. A pessoa que tem uma carência que é aceitável, que é o normal, ela usa o carinho, a atenção que vem do outro como combustível, um combustível gostoso, que é diferente da pessoa que precisa que o outro 100% do tempo cuide dela, faça por ela, esteja com ela. Entendem a diferença? A gente precisa entender isso. Então, quando a gente interpreta a nossa vida da forma ideal que é
Eu olho para minha estrada, eu entendo que eu tenho que caminhar para frente, eu entendo que eu tenho que evoluir. Evoluir significa entender mais de como fazer as coisas de uma forma melhor, né? Se a gente pegar a palavra evolução, né? Evoluir, desenvolver-se, e pegar uma questão paralela aí, né? Só para vocês entenderem espiritualmente falando, que seria ascender, né? O que é ascender? Ascender é carregar mais luz. Então, o que significa luz? Mais claridade, né? Mais visão, mais clareza. Então, quanto mais clareza, mais eu entendo. Quanto mais eu entendo, menos eu preciso do outro, no sentido de que eu não vou precisar exageradamente do outro. A gente sempre precisa do outro, gente. Não estou falando aqui que nós não precisamos do outro. Eu estou falando que quando você começa a entender isso, você começa a se desenvolver. E podem reparar que em qualquer desenvolvimento pessoal, isso inclui um caminhar sozinho, né? Então você lê o livro sozinho, que você precisa ler, você vai na palestra sozinho, às vezes você consegue companhia, mas é assim, ó, imagina que você conseguiu uma amiga ou um amigo para ir numa palestra interessante, a pessoa vai uma vez com você, 2, 3, mas chega uma hora que vocês têm bastante ressonância com aquilo, e aí o seu amigo ou amiga já não tem tanto. Então a pessoa para de ir e você tem que continuar, tá? Se você para também, apesar de você gostar muito, você para também, e a pessoa ela deixa de olhar para isso, você tá deixando de evoluir, tá? Agora, a gente vai ter nesse caminho, nessa estrada ao longo da vida, várias pessoas que vão caminhar com a gente pequenos pedaços, pequenos e grandes pedaços. Cabe a mim olhar para isso dessa forma. Então, quando a gente entende essa missão, né, que é sermos felizes, evoluir, né, como eu disse, carregar mais conhecimento. Com conhecimento eu tenho mais chances de errar menos. O conhecimento, ele traz possibilidades, né? Então, se a gente entender assim que quando eu sei algo, quando eu entendo algo, eu consigo fazer algo melhor do que se eu não entendesse. Então, se a gente pega uma pessoa que está na ignorância, o que falta para uma pessoa que está na ignorância? Conhecimento. Falta entendimento de como fazer algo, certo? Então, quando eu olho dessa forma, eu começo a compreender que o que nós precisamos? Mais conhecimento, mais esse olhar para a vida. A gente precisa mais essa visão de como ir além, de como ir da melhor forma possível além. E aí, nesse processo, se eu sou super carente, eu não vou passar por esse processo. Por quê? Porque ao tentar fazer isso, eu vou ficar precisando que o outro faça junto comigo. Se eu fico precisando que o outro faça junto comigo, eu tô preso a uma situação. Então, quando você começa a fazer isso sozinho, você muda toda a perspectiva. Olha, isso acontece muito aqui nas viagens que a gente faz. Para quem não sabe, eu viajo aí pelo mundo, levo aí pessoas para fazer viagens terapêuticas, onde eu tenho um acompanhamento durante a viagem em relação às pessoas. Vou muito gente para o Egito, Índia e vários outros lugares. Olha que interessante, as pessoas que aparecem geralmente nessas viagens, elas vão sozinhas, mesmo pessoas casadas. E isso é muito legal, porque a pessoa ela fala assim, eu me dei esse presente, né? Então eu deixei o marido em casa cuidando das crianças e eu me dei esse presente. Então é muito comum, em várias viagens que eu fui, várias mulheres e homens foram sem a pessoa que está ali com eles. Por quê? Porque eles se colocaram na frente. Então eles decidiram entender que, decidiram entender é ótimo, né? Decidiram olhar para algo que eles têm a necessidade. E eles entenderam, né, que a necessidade para o outro ela é pequenininha, a ponto do outro não querer fazer. E vieram sozinhas. Então, eu acho que eu tive
Deixa eu pensar. Eu acho que eu tive uma única viagem para o Egito que teve um casal. Olha que interessante. Todas as outras, falando bastante de Egito, né? Aliás, gente, eu volto para lá em novembro, hein? Quem quiser ir comigo, a hora é agora para se planejar, começar a se planejar. Em breve a gente coloca as datas lá. Lá no site tá julho, tá? Mas julho era uma data que a gente mais ou menos tinha colocado ano passado, mas a gente passou para novembro. Então, eu tava falando, né? Essas pessoas decidiram fazer esse caminho sozinho. Olha que interessante. E aí, a gente precisa dos outros, né? Então, todo mundo ali na viagem, a gente se junta, a gente olha um pro outro, a gente caminha junto, mas cada um no seu pé, né? Cada um do seu jeitinho. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal quando a gente entende isso. Então, gente, resolver a carência consiste em olhar para o que falta, fazer uma lista íntima, né? Quando você olha para o seu íntimo, entende o que eu quero do outro. Eu quero atenção, me faltou atenção. Eu quero amor, me faltou amor. Eu quero né, me sentir importante. Então, será que ninguém me fez me sentir importante na minha infância? Quando você observa dessa forma e pega esses pontinhos que faltaram, você pode criar um caminho. Então, por exemplo, pegando esse exemplo da pessoa que tem a necessidade de se sentir importante, o que é bem comum aí para um monte de gente. Quando a pessoa ela entende que ela tem essa necessidade porque não fizeram ela se sentir importante, já na vida adulta, a pessoa ela tem condições de olhar por um outro ângulo, né, de uma nova forma, né, interpretando de uma nova forma, que ela não precisa se sentir importante em relação ao outro, mas ela precisa se sentir importante em relação a ela. Então, quando a pessoa ela entende isso, ela vai entender também que a única coisa que vai resolver isso é ela fazer algo que ela gosta, mesmo que seja por hobby. E aí ela vai ter essa importância que ela precisa com ela mesma. Aí a pessoa está suprida daquilo que faltou. Olha que interessante. Então, esse caminho, né? Quando a gente cria esse caminho daquilo que me faltou, e aquilo que me faltou eu dou para mim mesmo. E isso é super real, isso é super verdadeiro, isso super funciona. Então, se você... claro, gente, eu não tô falando que se faltou a sua boneca preferida, necessariamente você precisa comprar a sua boneca preferida. Você poderia fazer isso, não tem nenhum problema. Mas eu preciso entender que eu não tive, houve um motivo pelo qual eu não pude ter, né? Talvez as pessoas que estavam ali à minha volta não puderam me dar, e ok, eu hoje, de forma adulta, eu entendo e compreendo isso, mas tá faltando, certo? É como se fosse um buraco que precisa ser tapado. Como eu tapo? Criando um novo caminho para aquilo. Então hoje você olha para sua vida olhando, né, por esse novo ângulo, entendendo aquilo que faltou. Entenderam, gente? Então é um jeito bem bacana de olhar para isso. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver se alguém mais fez alguma pergunta. Perfeito. Acredito que não. Gente, que horas são? Alguém pode me falar que horas são? Meu relógio aqui tá 7h30, não é 7h30 com certeza, né? Aqui tá 7h26, acho que mudou, parou de funcionar aqui. Bom, me falem aí que horas são, tá, gente? Porque eu não consigo ver daqui da live e aqui do outro celular, ele mostra os minutos que eu falei, mas não mostra a hora que é. Então, fico presa a essa ideia da hora, né? Meu marido até me deu um relógio, mas como eu falei, ele parou de funcionar. Por algum motivo. Tá funcionando atrasado. Então, gente, pra gente entender como a gente fecha isso, como a gente equilibra, né, aquilo que nos falta, eu preciso entender o seguinte, que o ideal é que imagina que você tem uma caixinha, né, que representa você. Obrigada, Dani. Imagina que essa caixinha que representa você, dentro dela precisa haver alguns elementos, alguns objetos, tá? É uma metáfora.
Então imagina que essa caixinha que representa você, ela se encontra meio vazia ou bastante vazia. Então cabe a você olhar para ela, abri-la, né? Olhar, abrir, essa é a minha vida, essa é a sua vida, e colocar ali dentro da caixinha o que vai te preencher. Então é assim que a gente resolve, a gente olha dessa forma, a gente coloca aquilo que está faltando, buscando recursos. E aí é um jeito muito individual, né, que a gente tem que fazer isso, porque depende de cada pessoa. Então olhem para a caixinha de vocês, para a vida de vocês e busquem o que vai trazer força para vocês, né? E essa busca, ela é muito pessoal, ela precisa acontecer para que vocês se sintam queridos, se sintam amados por vocês mesmos e olhem para o outro como alguém que vai caminhar com você, mas que não é alguém que tem que resolver a sua vida. Então muda totalmente a perspectiva, né? Eu olho para o outro, eu permito o outro na minha vida, mas eu não preciso que o outro resolva a minha vida. E o outro pode me ajudar em alguns momentos. Então olhem dessa forma, que é uma forma bem bonita de observar. Certo, gente? Então, olha só, eu super agradeço a live de hoje, compartilhem aí para as pessoas, quem tá chegando agora, a gente acabou, mas vai ficar gravado aí no Facebook, depois eu vou colocar lá também no YouTube, tá bom? E vamos olhar para aquilo que faltou com muito carinho e resolver com carinho. Façam isso, porque se vocês fizerem dessa perspectiva, né, com carinho, fica tudo mais fácil, fica tudo mais belo, fica tudo mais gostoso na vida. Então, gente, uma boa noite, uma excelente noite para vocês. Eu devo voltar aqui, eu tô, na verdade, pegando algum tempo para estudar, fazer umas coisas, uns movimentos diferentes. Logo vocês vão ver novidades aí, mas eu devo voltar com certeza na segunda-feira que vem. Eu vou tentar fazer mais uma live durante a semana, aí eu coloco aí no Facebook para vocês, tá bom? Então, uma super boa noite para vocês e até o nosso próximo encontro.